E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sabrina. Se você caiu de paraquedas aqui, já fique à vontade, seja bem-vindo para curtir, inscrever-se no canal. Se quiser fazer alguma sugestão de receita ou de vídeo, pode fazer. Estando nas minhas possibilidades, eu juro que eu vou atender. E no vídeo de hoje, eu tô fazendo salgados. Eu, na verdade, já fiz, né? Salgados com massa de mandioca, macaxeira, aipim, como você queira chamar, tá? Então, eu fiz coxinha de frango com queijo, frango com milho, frango puro. Eu fiz enroladinho, eu fiz risole, eu fiz bolinha de queijo. Renderam 8 porções para a quantidade que eu fiz. Se você quiser mais, é só dobrar. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Graças a Deus que hoje eu não tô tão vermelha. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Curtam, comentem, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo que me ajuda muito. E o mais importante, ative as notificações. De vez em quando eu vou aparecer aqui postando alguma receita, tá? E eu vou tentar trazer coisas acessíveis. Então é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. É simples. Me sigam lá no Instagram, no qual eu vou deixar o arroba aqui e vou deixar também na descrição do vídeo. Beijão! Vamos lá. Para minha versão, do jeito que eu faço, eu tô colocando aí 3 conchinhas rasas do caldo do frango, né? Que é aquele preparo que eu sempre faço. Alho, cebola, sal, colorau, açafrão, temperinho de frango, enfim. Adicionei o leite. Esse leite que eu adicionei é leite ninho, mas você pode usar o da sua preferência. Eu adicionei leite ninho porque é normalmente o que eu consumo. Coloquei aí também o caldo de galinha para dar uma ressaltadazinha a mais no sabor, né? E uma gema de ovo. Eu esqueci de colocar a margarina, mas eu coloquei depois, que inclusive também esqueci de gravar colocando a margarina. Mas coloquei. Eu dei uma ajustada no sal, aí liguei o fogo e comecei a mexer. Eu mexi até que o caldo de galinha dissolvesse e a margarina derretesse, para eu poder colocar a macaxeira, mandioca, aipim, seja lá como você quiser chamar. Afinal, em toda a região do Brasil as coisas tinham um nome diferente. Até uma laranja, que devia se chamar somente laranja, mas é 500 nomes diferentes, em 500 cantos diferentes do país, enfim. Fui mexendo aí até dissolver tudo, tá? O caldo de galinha, como eu não uso ele em pó, eu uso ele em tablete, então ele precisa derreter bem, para não ficar aqueles pedaços, acabar ficando pedaço, né, na massa e ficar ruim. Não é a proposta. Depois de tudo, eu coloquei a macaxeira. Só que não era muita, mas também para a quantidade do que eu tinha colocado aí, ia dar certo, ia ficar com gostinho presente ainda. Mas não ficou exatamente como eu queria, porque eu achei que tinha mais cozido, só que não tinha. Dá um trabalhinho de mexer, parece que vai dar tudo errado, mas depois ele vira como se fosse uma pasta. Aí eu coloco a farinha de trigo. Para evitar que crie gruminhos, eu faço essa sujeira no fogão, mas eu peneiro ela, porque aí eu evito que vá criando gruminhos. Vou mexendo até dar um certo ponto. Essa massa em si, ela não fica como aquelas massas de coxinha que ela solta 100%. Ela fica um pouquinho pegajosa. É legal untar a mão quando for modelar, porque tem macaxeira. E a gente sabe que a macaxeira tem que estar bem cozidinha. Esse ponto aí tá quase bom. Eu ainda cheguei a adicionar um pouquinho mais de farinha antes de desligar, né? Porque o ponto certo é quando, como vocês podem ver, eu adicionei farinha. O ponto certo mesmo é quando ele para de grudar e você pode levar para sovar. Então, nesse caso, eu fui mexendo aí. Vocês podem ver que ela não fica 100%, justamente por causa da mandioca que foi adicionada, né, da macaxeira. Depois, eu limpei a pia, eu higienizei, coloquei farinha e comecei dando uma mexida aí com as colheres, porque tava muito quente, muito quente. E o meu lúpus em si, ele não gosta muito de calor, mas depois eu fui mexendo com a mão. Vocês podem ver que ela acaba grudando um pouquinho no fundo, mas, gente, ó, essa bancadinha aí tava limpa, tá? Eu adicionei mais farinha.
ela tava bem seca, tava bem higienizada. Aqui, óbvio que eu não ia colocar um negócio sujo. E aí, como ficou a massa? Ficou bem bonita, bem lisinha, sem gruminhos, macia. Daquela massa que derrete na boca. Usei frango de recheio. Usei queijo, presunto, não é mortadela dessa vez, hein? E salsicha. E para empanar, eu misturei um pouco de farinha de mandioca com amido de milho e o leite. Eu recomendo você utilizar ou farinha de rosca ou farinha panko, porque senão vai absorver muito, porque a farinha de mandioca, ela absorve o óleo e o salgado acaba ficando gorduroso, tá? Mas como eu não tinha essa opção, eu fiz com a farinha de mandioca, mas ficou gostoso do mesmo jeito, só não ficou crocante como eu gostaria. Aí eu fiz uma bolinha de queijo e fui mostrando o processo de como eu fui montando algumas coisas. Não ficaram os salgados mais lindos do mundo, afinal não ia para venda, mas acabou ficando muito gostoso, ficou muito bom. Como eu disse, eu queria que tivesse ficado mais crocante, porém a farinha não ajuda, né? Porque farinha de mandioca, ela acaba sugando um pouco do óleo, então fica mais mole. Mas por dentro da massa, ela tava aquela massa que derrete na boca, a massa deu super certo, ficou super gostoso. Eu fui modelando aí a coxinha. Dá um certo trabalhinho, mas enfim, eu fui mostrando aí alguns passo a passos que eu fui fazendo. Obviamente que eu não mostrei todos os salgados, mas vocês vão ver no final aí quantas porções renderam. Eu fiz enroladinho de salsicha, que em si eu acho mais difícil, porque é legal que evite que ele fique com ar, para não ficar aquela massa estranha. Então tem que apertar bastante, tem que modelar com cuidado, tem que ter precisão nas coisas. Assim, na mão, né, tem que ter a firmeza. Então, eu fui fazer também aí um risole misto. Eu amo risole, só que aqui na minha cidade, quando você vai comprar o risole, bolinha de queijo, essas coisas, sempre tem orégano. Eu sempre acabo presa numa coxinha ou no enroladinho de salsicha. Eu fico um pouco frustrada, porque o orégano para mim não é uma seletividade alimentar, ele é uma alergia. Assim como eu tenho alergia à pimenta e outros alimentos que contenham capsaicina, que é a substância que faz a pimenta ser ardida. E assim, não é alergia de causar choque, de eu precisar de hospital, mas são alergias que dá na pele, acaba dando coceira, acaba dando outros problemas intestinais, né? Enfim, fui empanar depois que eu fiz tudo aí. Eu molhei no leite alguns e fui para a farinha. Eu deixei bem empanado, outros eu molhei mais de uma vez porque contém queijo e às vezes o queijo pode ser que ele acabe derretendo, né? Estourando o salgado. Aí queijo em contato com óleo não dá muito certo. Mas eu fui mostrando aí, alguns eu já molhei, fui para farinha, outros eu fui para farinha, molhei, voltei para farinha, outros eu fiz o processo de melar, ir pro leite, voltar para farinha, ir pro leite e voltar para farinha também. Porque eu queria que ficasse crocante, mas é como eu disse, farinha de mandioca, ela não presta muito para você empanar salgado. Mas era a opção que eu tinha, a gente cozinha com o que a gente tem. Próxima vez que eu fizer algum salgado, eu vou me preparar, vou comprar uma farinha de rosca ou então vou preparar uma farinha panko, não sei. Esse aí eu tive bastante cuidado de empanar ele porque ele tava com bastante presunto, tava com bastante queijo, tanto que no final do vídeo vocês vão ver que eu provo alguns salgados e tem o queijo, né? Aí como eu empano o enroladinho de salsicha, sempre com bastante cuidado, sempre apertando para não cair. Aí depois que o óleo tá aí torando de quente, eu tô mostrando aí pra vocês, renderam 8 porções, parecem grandes, mas os salgados ficaram pequenos. Grande mesmo só ficou enroladinho, tá? Não ficou aquela coisa exagerada. Eu coloquei de 2 a princípio, com óleo bem quente mesmo, fervendo, pra ir fritando isso aí, ver se eu conseguia deixar crocante. Afinal, né, como eu já citei, a questão da farinha. Depois de um tempo, eu dei uma virada para ele fritando bem, até porque eu também não tava com muito óleo. Depois, eu já passei para outro processo, já foi aí retirar os dois. Ficou douradinho, tá? Ficou bem frito, porém não ficou crocante como eu gostaria. Isso me deixou um pouco chateada, mas é até culpa minha mesmo, porque eu fui no mercado e não lembrei de comprar a danada da farinha de rosca, nem tinha pão aqui para fazer farinha panko. Mas enfim, depois eu comecei a fritar um por um. Essa aí foi a parte do risole que eu fiz, né? Eu fiz ele quadradinho, que eu queria comer um salgado quadrado.
E não sei porquê, mas eu simplesmente queria. Aí fui repetindo o processo com os outros. A coxinha eu fui colocando mais assim, de um por um, porque fritava mais rápido, porque quando você coloca mais de um salgado, meio que o óleo acaba perdendo aquela temperatura, ele já tá na temperatura máxima do fogo. Mas graças a Deus deu certo. Aí eu mostrei o enroladinho, como eu vou fazendo, e fui regando ele, né, com óleo jogando aí, para ajudar com que ficasse mais frito, mais rápido no caso, né? Aí tá aí como ficou. Ficou muito bom. A massa ficou deliciosa. Infelizmente não ficou crocante como eu queria por causa do empanamento. Mas ficou muito macio. Ficou uma coisa muito prazerosa. Primeira coisa que eu provei é a coxinha. Parecia que eu tava comendo um frango com um purezinho de macaxeira. Por mais pouco que tenha sido, ficou muito bom. E vocês podem ver o queijo, que deu um trabalhinho de tirar. E eu meio que fiquei sem saber como fazer. Porque, tipo, eu tava gravando com uma mão e segurando o salgado com a outra. Tava muito quente. Aí, fora de provar o risole, olha quanto o queijo tava puxando. Isso tava um pecado de gostoso. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu já tô aqui provando minha coxinha. A massa, ela lembra meio que um purezinho de mandioca, tá? De macaxeira, aí, sei lá como é que se chama. Olha como é que ela tá. Tem frango e queijo e milho aqui. Tá bem quente, mas ainda já dá pra sentir que tá bem gostosa. Pode fazer sem medo na sua casa. Essa é a minha versão, tá? Tem outros tipos de versões que dá pra fazer. Obviamente que eu não vou comer todos esses salgados, até porque é muito e também muito oleoso. Mas eu fiz a quantidade de salgados, dessa quantidade de salgados em si, olha que foi em tamanho irregular, pela quantidade de massa que sobrou, que eu não ia jogar a massa fora e também eu não ia deixar no congelador pra usar não sei quando. Não presta. Eu gosto da massa fresca. Obviamente isso aqui eu vou dividir, né? Eu não vou comer. Renderam 8 salgados. Eu fiz 3 coxinhas, 2 bolinhas de queijo, se eu não me engano. Fiz risole e fiz 2 enroladinhos de salsicha. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Hoje eu não tô vermelha, graças a Deus. E agora eu vou comer porque eu não como nada desde 2 laranjas de tarde, né? E já são quase 9 horas da noite. Um beijo pra vocês, até a próxima. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Quiser fazer alguma sugestão de receita, fica à vontade. Deus abençoe vocês.